Maurício, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por me receber. Maurício, a gente aí passou por esse dia histórico, né? Essa sessão histórica. Eu queria que você, sob o ponto de vista de um jurista, fizesse um comentário, né, amplo do que representa enfim, acataram, né, a denúncia e o Jair Bolsonaro e sua turma se transformaram em réus. Olha, talvez a primeira coisa que compra esclarecer é que essa ainda é uma etapa preambular, agora se dá início verdadeiramente ao processo, né? É o início da instrução. No dia de ontem, os ministros se dedicaram a afastar as chamadas questões preliminares, que invocavam nulidades do processo. É o argumento, por exemplo, de que a delação foi obtida por meio de constrangimento, portanto, que ela não foi voluntária, uma certa injustiça, criando disparidade de armas na medida em que o Ministério Público fez, e não é incomum que o faça, uma denúncia que apresenta um monte de documentos já lidos sob uma certa perspectiva, sem facultar a defesa que ela tenha o mesmo prazo para ler a integralidade desses documentos para poder construir uma hipótese alternativa, né? E a ausência de um juiz de garantias, né, de um juiz que pudesse fazer uma espécie de saneamento da licitude dos elementos que produziram a denúncia. Entre outros argumentos que são menores, eu acho. Esses argumentos foram superados na manhã e tarde de ontem, basicamente alegando que a documentação utilizada já estava à disposição da defesa e que as minúcias dessa documentação poderiam ser, enfim, tratadas no âmbito da instrução do processo, e não há previsão mesmo do juiz de garantias, o que é uma pena, né? Seria bom que todos os processos, inclusive aqueles de competência com que tenham foro terminado por prerrogativa de função, mas que não tem, e o ministro Flávio Dino até chegou a alegar uma impossibilidade prática, né, de que uma turma seria juiz de garantia de outra, o que eu acho que até seria razoável de se pensar, né, e de que a delação não é nula, não foi constrangida, e principalmente nesse ponto eles afirmaram bastante a presença da defesa técnica, né, do CID, de maneira em que o fato de ele estar sendo acompanhado por advogado, né, que conhece os direitos do seu cliente, que está ali para evitar qualquer tipo de constrangimento, e ele tendo participado de forma ativa na construção dessa delação, que é uma delação em várias camadas, né, é uma delação com sucessivas idas e vindas, sístoles e diástoles na sua composição, o que o ministro Fux até apontou que causava um certo estranhamento, né, o fato de que o delator omite, depois faz um complemento, e depois faz o complemento do complemento, né, aparentemente indicando já que na perspectiva dele seria o caso também de denunciar o Mauro Cid, porque não é dado ao delator ocultar informações ou falsear a verdade, na medida em que o delator abre mão do direito à ampla defesa, abre mão do direito contra a autoincriminação, né, para incriminar terceiros, no sentido de confessar crime, acusando pessoas em troca de vantagens na distribuição da pena. Bom, muito bem. Vencidas essas questões, foi o momento de olhar o conteúdo da denúncia em si. E aí as alegações começam a tangenciar as chamadas questões de mérito, né, as questões de fundo. Hoje, por exemplo, nós vimos a alegação de que seriam crimes impossíveis de serem praticados pela ausência da pessoa do próprio ex-presidente. Um argumento que foi desconstruído no sentido de que a participação em uma tentativa de golpe de Estado, né, na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, de interromper o curso do governo legitimamente constituído, não exige necessariamente uma presença física na prática de um ato concreto no dia em que isso é escalonado, né, no dia em que isso se torna mais agudo. Porque sabemos, aí o exemplo histórico é mais importante do que talvez o teórico doutrinário, foi assim no golpe de 64, né? Se a gente vê a história do golpe de 64, vai ver que ela foi uma série de atos, alguns atos de extrema liberalidade, né? De generais que decidiram colocar em marcha os tanques sem anuência, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro,
né, sem a certeza do apoio de setores políticos, né? Então, não dá para pensar que um golpe é orquestrado, pelo menos esse é o exemplo histórico, né? Assim, como se fosse um cometimento de um crime que obriga fases sucessivas de participação pessoal. A natureza de um golpe de Estado, ela é uma deflagração que tem muito de espontâneo, né? Que tem muito de fortuito, de não planejado. Então, nesse sentido, né, acho que a denúncia foi recebida para que se apure, mais do que nada, a dimensão subjetiva dos acusados nessa trama de golpe. É aí que eu acho que o julgamento hoje, né, na denúncia, e essa é uma análise, claro, assim, crítica do ponto de vista teórico e não em relação ao caso concreto, mas ouvindo hoje as manifestações dos ministros, eles estão muito convictos já da materialidade do fato, né, que é a certeza da materialidade, é uma condição para o recebimento da denúncia, né, e os indícios de autoria, deixando para descobrir no curso do processo, por meio de testemunhas, documentos e perícias, o nível de envolvimento subjetivo dos acusados, né? O quanto o ex-presidente realmente queria o golpe, o quanto ele efetivamente contribuiu para o golpe com ações e omissões, né? E isso é interessante porque no direito penal você também pode ser responsabilizado por aquilo que você não faz, né? Quando você é consciente de uma situação de perigo, por exemplo, para o Estado de Direito, e do conhecimento de que existem generais tramando uma derrubada do governo ou o homicídio, né, de um presidente eleito e seu vice, e você deixa de tomar as medidas necessárias. Quer dizer, se você é comunicado disso e você não avisa a autoridade responsável para processar esses crimes, você também comete um delito que é a prevaricação, né, e a não comunicação às autoridades de um crime de ação penal pública incondicionada. Então, eu notei, né, pelo menos essa foi a minha impressão, é isso que eu posso compartilhar com vocês no fim da tarde e noite de hoje, é que muito do mérito já foi tratado nesse recebimento, né? O ministro Alexandre de Moraes, em particular, foi bastante enfático em relação a isso, né? Dizendo que a tentativa de golpe é inequívoca, restava saber o nível de participação individual, tanto do ponto de vista objetivo quanto subjetivo, de cada um dos denunciados. Maurício, eu vou pedir para o nosso amigo aqui, o Cainha, colocar um trecho da coletiva do Bolsonaro, que ele deu hoje, depois da decisão do STF. A gente ouviu um minutinho, depois eu vou pedir para você comentar, porque aparentemente vai ser a linha de defesa do Bolsonaro, então a gente quer entender o que vai acontecer. Coloca aí, por favor, Cainha. Mas tem muitas novidades para vocês. Vamos começar no final. Quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Ato contínuo, começamos a transição. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar o caos, ou estava pensando em outra coisa. Eles cumpriram esse pedido meu. Durante a transição, conduzida pelo senador Ciro Nogueira, tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada,
o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois a entrar em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu mais no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, não deixaria os comandantes do Lula assumir. Tá bom, Gui. Caimal, deixa tira o som, deixa o vídeo rolando para a gente ver o rosto deles. Deixa sem som. Maurício, eu vou pedir o seu comentário, só fazer um comentário rápido também, que o Bolsonaro, em nenhum momento, ele fez uma live pedindo para os manifestantes se desmobilizarem, saírem de frente dos quartéis. Em nenhum momento ele fez uma live dizendo que aceitava a derrota, o que, evidentemente, ia mudar completamente a atmosfera política da sua própria base, se ele fizesse um gesto democrático básico. Pessoal, perdemos as eleições, né, lutamos até o final, perdemos agora, e eu dou parabéns aqui ao presidente Lula, né, espero que ele faça um bom governo, que é o clássico que se faz em eleição. Mas, enfim, como é que você está vendo essa linha de defesa aí do Bolsonaro? Olha, é difícil avaliar o que é linha de defesa e o que é declaração espontânea do ex-presidente, né? Ele deve ter, claro, aqui a coordenação, ele é muito bem assistido do ponto de vista da defesa técnica, mas ele sabe também que esse julgamento é um julgamento que envolve uma tensão política, né? E é por isso que aqui ele está se dirigindo aos seus apoiadores, ele está construindo uma narrativa política, porque juridicamente não é relevante o que ele citou em função das hipóteses incriminatórias, né? Porque a denúncia que fala de tentar abolir o Estado de Direito, né, de tentar depor o governo legitimamente constituído, ela naturalmente não se faz às claras, né? Esse é um crime que é inspirado numa tradição estadunidense, né, do crime de conspiracy, né? E conspiracy envolve o planejamento secreto da derrubada de governo, né, da tomada de poder. Então, nesse sentido, dizer que ele cumpriu as determinações, né, que ele determinou a liberação das estradas para os seus apoiadores, ou que ele nomeou os comandantes de Lula, como em qualquer processo de transição, não seriam evidência suficiente como para descaracterizar aquilo que foi descoberto e que foi feito de maneira sigilosa, né? Ou seja, se, claro, novamente falando em abstrato, se nós temos uma conspiração para derrubar o governo e ela enfim, armada de maneira não declarada, por meio de mensagens privadas e encontros reservados, esse contraste entre o público e o privado não é capaz de desfazer, né, a ideia de um dolo de abolir o Estado de Direito, um dolo de derrubar o governo legitimamente constituído. Então, eu diria que nós deveríamos interpretar as declarações do presidente do ponto de vista político, porque do ponto de vista jurídico não seriam, né, à luz do que está previsto no Código Penal, suficientes para descaracterizar a efetiva participação dele, tanto objetiva quanto subjetiva, numa ideia de derrubada de governo e tomada de poder. Pois é, Maurício, mas infelizmente a gente tem uma falta de sintonia aí com a sensatez, né? A gente tem, inclusive, um monte de apoiadores de Bolsonaro, que eu costumo dizer que eles estão numa seita fanática, inclusive dizendo que o julgamento é ilegal. Como que o julgamento... Primeiro que não é julgamento, hoje que começou a ação penal, começa por aí. Então, explica para a gente por que é uma balela essa história. Porque aí, só para finalizar o meu comentário, sob o ponto de vista da comunicação, Maurício, ele criou um arsenal de cortes. Inclusive, a quantidade de mentira
porque não é nenhuma novidade, inclusive eu trouxe uma delas aqui, mais tarde eu vou trazer para a nossa audiência, que diz respeito às relações sino-brasileiras. Ele é um mentiroso contumaz, um mitômano. Mas explica para a gente didaticamente, principalmente para essas pessoas que, quem sabe, a gente não tem oportunidade de tirá-las dessa seita, né, de fanáticos. Por que que o julgamento não é ilegal? Olha, pelo menos do ponto de vista da competência, né, isso parece resolvido por regras já definidas há algum tempo, têm sido sedimentadas, de que certas funções definem uma competência especializada, porque não faria sentido processar altos cargos da República em instâncias iniciais, né? Foi assim, por exemplo, o caso do ex-presidente Lula, que em vez de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, foi julgado por um juiz que, numa vara, né, enfim, criminal federal, decidia o destino, em parte, do futuro da República de maneira monocrática, né? Claro que sob a supervisão, né, com o controle dos tribunais, mas que, em boa medida, foram a ele tudo condescendentes. Eu acho que até vantajoso, né, ser julgado pelo Supremo, embora a discussão sobre a possibilidade de grau recursal próprio da turma para o pleno seja discutível. Eu acho que é um julgamento melhor do que o ex-presidente Lula, atual presidente Lula, né, teve direito à época, né? Então, isso já afastaria um pouco essa ideia de perseguição pessoal, né? Essas regras, inclusive, de como o Supremo Tribunal Federal processaria, né, essas pessoas ocupando essas funções, ela ajuda, né, a tornar o debate, a argumentação da defesa e da acusação muito menos... Eu estou lembrando disso porque todos aqui devem lembrar de como o Jornal Nacional ou os grandes meios de comunicação passavam o depoimento do presidente Lula na época, como que apareciam as testemunhas, naquela câmera muito reduzida, naquela coisa que parecia quase capturada de maneira, sabe, de maneira sorrateira, né, como se aquilo tivesse sido subtraído, né, para dar cenas do julgamento. O que a gente teve ontem e hoje não, né? Foi um debate amplo, público, televisionado, em que os magistrados, depois da acusação feita pelo Ministério Público, enfrentaram um a um todos os argumentos apresentados pelas defesas, com maior ou menor quilate. Essa transparência do processo, né, o fato de que ele é feito em Brasília, televisionado, com uma ampla receptividade. É importante perceber que, ao contrário do que aconteceu lá atrás, contra o presidente Lula, os advogados não foram hostilizados, né? Os advogados foram tratados com enorme cortesia, foram ouvidos com boa disposição. Então, eu acho que a ideia de que esse julgamento é mais cruel, mais pessoalizado, mais interessado, menos imparcial, se a gente tiver por parâmetro o que aconteceu durante a Lava Jato, eu diria que é quase um privilégio, né? É uma oportunidade muito maior de defesa. Claro que a acusação é muito mais grave também, né? Se a gente pensar como que as acusações de corrupção foram formuladas contra o presidente Lula, com a acusação de atentar contra a própria estrutura da República e a democracia como centro, né, nevrálgico dessa estrutura, como aquilo que coordena, por princípio, né, o Estado brasileiro, as evidências aqui são muito fortes, né? Não são provas ainda, porque prova é uma questão relacional, né? Ela tem que passar por contraditório, assegurada ampla defesa. E isso também foi muito enfatizado, né? Inclusive, a possibilidade de algumas divergências entre os ministros. Veja que um julgamento colegiado, ele é uma garantia muito maior do que um julgamento monocrático, ainda que sujeito à revisão, né? Você já tem, na primeira turma, mais magistrados do que teve o presidente Lula em relação à Vara Federal Criminal e ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então, eu acho que essa ideia, né, de que esse é um tribunal de exceção, meramente político, embora evidentemente seja um caso político, a democracia é do âmbito das relações políticas, não faz muito sentido,
né? Uma alegação de perseguição, uma alegação de pessoalização, de uma natureza inquisitória. Eu acho que essa alegação não encontra respaldo na realidade. Maurício, uma pergunta um pouco mais técnica sobre o que você acha que vai acontecer agora, né? Quais são os procedimentos, qual é o protocolo agora do que vai acontecer, né? Agora a primeira turma recebeu, aliás, admitiu... Ela recebeu a denúncia. A denúncia, né? E agora, o que vai acontecer? É super interessante, Miguel. Do ponto de vista técnico, é um caso que vale acompanhar de perto, especialmente entre os processualistas penais, porque é um caso que combina o Código de Processo Penal com o regimento interno do STF, né? E eles não são no todo convergentes, né? Eu fiquei um pouco decepcionado com alguns comentários dos ministros hoje naquilo que se refere ao conhecimento de direito penal, porque algumas categorias foram explicitadas, do meu ponto de vista, de maneira não exatamente correta à luz da melhor técnica. Ainda assim, eu vi bastante cuidado na descrição do fato e a sua imperativo da subsunção à norma. E é isso que vai acontecer agora, né? O processo iniciado, embora, né, diga o regimento interno, tem que se definir data para interrogatório, o que vai acontecer é que todas as testemunhas arroladas pela defesa vão ser ouvidas, não vão ser todas ouvidas pelo STF ou em Brasília. O STF pode delegar aos tribunais locais o cumprimento dessas oitivas, certo? A defesa vai ter condição de produzir todas as suas provas, vai ter condição de fazer um exame profundo, né, nos documentos que foram apresentados, investigados, recolhidos pela polícia e validados pelo Ministério Público. Uma vez que for feito isso, eventualmente alguma cariação, a contestação à delação do Mauro Cid, né? A defesa também vai ter condições de opor a verdade do Mauro Cid à sua própria, e uma vez feito isso, vai ser feito um relatório, né? Uma vez terminada a instrução, é feito um relatório, a defesa apresenta em seguida as suas razões, esse relatório é entregue ao revisor, o revisor, que é o segundo mais antigo depois do relator, e com a revisão, né, que pode procurar uma adequação, talvez um crime muda, outro crime pode ser modulado, pode ser afastado, isso vai para o julgamento, né? E esse julgamento é um julgamento que envolve uma grande oralidade, porque testemunhas podem ser ouvidas no dia do julgamento em Brasília, né? Você vai ter um julgamento absolutamente público e transparente, em que os depoimentos vão ser contraditados, né? Em que as defesas vão ter bastante tempo, né, para poder apresentar um a um seus argumentos, tanto por escrito quanto oralmente, e uma vez feitos os debates, isso vai ser, os ministros se recolhem, né, e deliberam, e aí proclamam o resultado do processo. É um teste do regimento interno do STF, né? É a primeira vez que esse regimento vai ser colocado em movimento diante de personagens que foram tão importantes para a nossa história recente. Então, o que o público deve esperar? Agora vai ter um certo intervalo, né, em que as provas elencadas pela defesa vão ser produzidas nos diferentes cantos do país, testemunhas devidamente intimadas, que comparecem, que prestam compromisso de dizer a verdade, documentos que podem ser encontrados, perícias que podem ser feitas, outras formas de contestar a hipótese acusatória. Uma vez produzido todo esse material, ele é sintetizado pelo relator, passa para o revisor. Quando o revisor estiver satisfeito, ele vai chamar a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento podem participar testemunhas, podem ser apresentadas provas produzidas durante a instrução, e isso deve acontecer, né, pelo que foi anunciado hoje, entre agosto e setembro, até você ter uma decisão final a ser proclamada pelos ministros, uma vez recolhidos, né, para deliberar em relação à qualidade das evidências apresentadas. É a chance da defesa, né, produzir o seu caso e tentar afastar dos 8 imputados a acusação desses crimes tão graves. E, Maurício, você acha que esse pronunciamento que ele fez hoje, né, esse rosário de mentiras, isso pode prejudicar a defesa ou não tem nada a ver? Os juízes, os ministros não vão dar bola? Não, mesmo que possa, não deve, tá? Porque vamos concordar no seguinte: se
é preciso defender a democracia, o que esse processo precisa mostrar é que a democracia consegue se defender sem ela própria ter que apelar para o autoritarismo, senão ela estaria em contradição, né? Acho que essa é uma grande chance para o Brasil defender uma forte institucionalidade. É possível defender a democracia respeitando as regras do processo penal democrático, respeitando a melhor técnica, garantindo, mesmo a pessoas que talvez, né, tenham se oposto à própria ideia de democracia, estendendo a eles também os direitos que cabem a qualquer cidadão. Então, do ponto de vista da defesa, né, assim, inclusive naquilo que são os princípios fundamentais válidos para todos, mesmo por aqueles que não se filiam ao Estado de Direito, as declarações de um réu não devem ser tomadas para incriminá-lo, né? Então, pronunciamentos políticos que não impliquem ameaça aos ministros, que não impliquem constrangimento de testemunhas, que não impliquem adulteração de provas, não devem ter maior relevância, exceto para a própria defesa. Então, esse direito de ampla defesa geralmente é dividido em duas partes, né? O direito à defesa técnica, que é a defesa de um advogado, de alguém que transita pela legalidade, que conhece as regras do processo, e uma defesa pessoal. Na defesa pessoal, o sujeito pode apelar para ideais superiores, para uma certa moralidade particular, para necessidades circunstanciais, né? Para ausência de vontades firmes. E tudo isso é válido, né? Tudo isso faz parte do direito à ampla defesa. Então, eu diria, apesar de, como você diz, né, aquilo soa, né, talvez cínico, talvez falseando a verdade, a ideia é que os juízes, né, que os magistrados, aqui na figura dos ministros, não se deixem, não deixem criar antagonismo por antipatia, né? Que o réu possa ser considerado presumidamente inocente até a prova definitiva em contrário. Por isso, acho que a gente tem que ter um certo tipo de tolerância com pronunciamentos políticos que denunciam o que parece ser, para o ex-presidente, um processo injusto. Eu também quero lembrar nesse sentido, Yara e Miguel, que quando o presidente Lula fez essa denúncia, ela também era válida, né? No sentido de dizer, olha, esse aqui é um julgamento com cartas marcadas, eu não estou tendo direito a um juiz imparcial. O que nós diríamos na época, então? Que isso significava hostilizar o magistrado? Né? Era plenamente parte do seu amplo direito à defesa. Nesse caso, eu acho que talvez a gente tenha que exercer contra os intolerantes uma certa tolerância, né? É preciso compreender que o direito de dizer bobagens, o direito de mentir, inclusive, faz parte do direito de qualquer acusado em qualquer processo. Muito bem. Yara, vamos liberar o Maurício. Combinei com ele 30 minutos. Foram 30 minutos. Maurício, muito obrigado, então, pela entrevista. Um forte abraço. Boa final de semana para você. Eu agradeço, Miguel e Yara. Enfim, do ponto de vista pessoal, né, assim, como professor de universidade pública, acho que é importante a gente esclarecer ao público do que está em jogo, né? É claro que existem posições políticas muito seguras de um lado ao outro, mas a defesa do Estado de Direito, esse Estado de Direito, que talvez se tentou abolir, né, com essa operação Punhal Verde e Amarelo, etc., para poder defendê-lo, nós temos que voltar a afirmar a legalidade. E isso implica a extensão de direitos, mesmo talvez para pessoas que rigorosamente não os mereçam. Não é um desafio simples, né? A democracia é convocada a se defender, sabendo ela mesmo ser democrática. Mas é isso que atesta a sua superioridade ética, né? Então, na defesa de democracia, vocês podem contar sempre comigo. Obrigada. E como disse o ministro Flávio Dino, eles estão julgando fatos, não pessoas. Né? E isso é muito importante, é isso aí que é a base do Estado Democrático de Direito. Obrigada, Maurício. Imagine. Um abraço, boa noite.